Imagina uma pessoa correndo atrás de um trem. Ela corre desesperadamente, tropeça, se cansa, olha para o trem indo embora como se a vida estivesse dependendo daquilo. Agora imagina uma outra pessoa. Ela chegou antes na estação, ela sabe para onde vai, ela comprou a passagem com antecedência, ela está pronta. As duas querem chegar em um lugar, mas uma está em desespero, a outra em alinhamento. Talvez muita gente esteja vivendo o sucesso como a primeira pessoa, correndo atrás. Mas talvez sucesso seja menos sobre correr e mais sobre se tornar a estação certa quando ela chegar. Porque talvez o sucesso não esteja fugindo de você. Talvez ele só não está encontrando uma estrutura para permanecer na sua vida. Porque sucesso é algo que você atrai, não algo que você persegue. Essa frase eu ouvi há mais ou menos uns 20 dias atrás e eu pensei comigo, nossa, esse é o tema perfeito para o nosso canal Mentalidade de Sucesso. Mas eu levei todo esse tempo para construir um conteúdo que fizesse muito sentido de uma forma que verdadeiramente te ajudasse a compreender por que você não está tendo o sucesso que deseja. Então, fica comigo porque esse vídeo vai mudar a sua percepção tanto da realidade quanto do sucesso na sua vida. E esse tema em especial, ele me toca profundamente. Porque eu realmente acredito que nós viemos aqui para descobrir aquilo que nos move, que nos faz cantar o coração. E isso é sucesso. Não é um sucesso ditado pela mídia, pelo Instagram, pela internet. É algo que faz com que você consiga arrancar das profundezas do teu coração o mais puro ouro de Ofir, que seriam os seus dons, talentos e capacidades, mas para isso é necessário o que nós vamos tratar aqui. E esse tem sido o conteúdo do meu estudo dos últimos 15 anos. Então, eu espero que eu consiga trazer aqui algo que mova pelo menos uma chavinha dentro de você e também de mim. Então, cai pra dentro. Porque sucesso é algo que você atrai, não algo que você persegue. A maioria das pessoas trata sucesso como algo que precisa ser perseguido. Ela força, ela compara, tenta ficar provando o tempo inteiro algo ou alguém. Mas existe uma outra forma de olhar para o sucesso. Não é só algo que você conquista. Sucesso é algo que você sustenta. E você só sustenta aquilo que combina com o seu estado interno. Mas antes vamos alinhar uma coisa importante, que é o que significa sucesso. Porque pode ser que não seja para você dinheiro ou status. Talvez seja paz, talvez seja satisfação, talvez seja simplesmente olhar para a própria vida e sentir que ela faz sentido. Porque sucesso é você atingir os seus objetivos na vida, sejam eles quais forem. Mas aqui eu vou chamar tudo isso apenas de sucesso, porque no fundo, sucesso é alcançar aquilo que é verdadeiro para você. E essa medida ela é individual, íntima e intransferível. Porque o erro de quem persegue o sucesso, o seu sucesso, é construir através da escassez, porque é uma forma de ficar querendo o tempo inteiro provar que merece, provar que consegue, provar que é suficiente. E uma mente que vive tentando provar o tempo inteiro, ela não descansa, ela luta. E isso significa viver em guerra consigo mesmo. Isso significa estar constantemente com um sistema de luta ou fuga ativado. E esse sistema vibra em high beta, ou significa estar em constante estado de medo, de pânico, de reatividade. E essa vibração é uma vibração do não fluxo. E por isso que ninguém, como nenhum país, prospera vivendo em guerra. Porque você pode até produzir muito, mas internamente há confusão, caos, divisão. Tem gente que trabalha muito, mas não sustenta uma constância, começa os projetos e abandona. Quer prosperar, mas está carregando uma identidade de fracasso, uma mentalidade com um conjunto de ideias, de percepções da realidade, de crenças limitantes, de programações, de falsas identidades. E essas crenças, essas falsas identidades, esses caos, essas ideias conflituosas entre si, elas causam uma grande divisão interna. E é bíblico. Uma casa dividida em si mesma, ela não prosperará. Você não sustenta o tamanho do sonho que deseja, você só sustenta o limite da estrutura que já existe dentro de você de forma alinhada. É como uma taça. Ela suporta a quantidade de água que a estrutura dela consegue conter.
nem uma gota a mais. E tem gente tentando viver uma vida enorme com uma estrutura mínima. Uma estrutura emocional toda reprimida, toda contrariada internamente, toda cheia de conflitos. E existe ainda outra coisa que quase ninguém fala sobre sucesso: energia. Energia mesmo. Por exemplo, uma disputa entre um adulto cansado e uma criança, quem vence? Quase sempre é a criança. E não porque ela sabe mais, mas porque ela tem energia, ela está inteira nesse movimento, ela cai, ela levanta, ela corre, ela pergunta, ela insiste, ela tenta de novo, ela deixa o adulto exausto. E esse adulto, se for você, quantas vezes você trava porque pensa demais, porque duvida demais, porque questiona demais, porque tem medo de errar, porque tem medo de cair, porque fica se julgando? Então, de certa forma, cadê a energia? Se sucesso tem a ver com a energia e esse monte de questionamento, de dúvida, de medo drena a energia, por que uma criança ela tem sucesso nos seus intentos? Porque ela não tem essas divisões, ela não duvida de si mesma, ela não tem medo de errar, ela não fica o tempo inteiro se julgando, ela não está dividida em si mesma. E tem gente tentando construir uma vida extraordinária com totalmente o corpo abandonado, sono ruim, respiração curta, alimentação caótica, emoções reprimidas, a vida um caos. E às vezes tentando ser alguém que na verdade nem sabe quem é, porque aprendeu que ser assim seria aceita. E esse é um tema que eu estudo há muitos anos. Tem vários vídeos que eu já fui fazendo aqui ao longo desses últimos meses, quando eu comecei esse canal, onde eu trago uma série de perspectivas a respeito de ter uma vida mais saudável para poder reestruturar novamente essa energia e essa capacidade de execução. Mas hoje nós vamos olhar diretamente para esse sucesso para você. E eu sou a Jaqueline Figueiredo, psicóloga, mentora empresarial estratégica e especialista em neurociência aplicada à performance. Há mais de 10 anos eu ajudo pessoas, líderes, times e organizações a entenderem como estruturas, cérebros e pessoas funcionam, e principalmente como utilizar isso para agir com mais consistência, foco e resultados, rumo a esse sucesso e a essa prosperidade que significa para cada uma dessas pessoas e organizações. E esse é um canal para pessoas que querem mais do que algo momentâneo. Elas querem entender a mente, reorganizar a própria vida e construir sucesso de dentro para fora. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre neurociência, comportamento, performance, prosperidade e desenvolvimento humano de uma forma profunda, mas prática. Porque uma das coisas que eu mais me deparo, principalmente depois da era da inteligência artificial, é que temos muitas informações, mas nosso desafio é consciência e principalmente prática. E uma das coisas que eu mais percebo é que sucesso também é biologia, é presença, é energia nervosa, é capacidade de sustentar foco, exposição, repetição, risco e decisão. Porque uma mente brilhante dentro de um corpo esgotado não vira sucesso, vira frustração. Tudo que está vivo oscila. Agora nós também precisamos entender a lógica da frustração, porque o sucesso não é constantemente, continuamente ganhar todas, vencer todas, estar sempre na crista da onda. Porque tudo que está vivo oscila, o coração sobe e desce, a respiração entra e sai, o mar avança e recua, a natureza floresce e seca e floresce de novo. Vida, morte, vida. O problema é que muita gente quer um sucesso sem oscilação, quer crescer sem perder, quer mudar sem deixar de morrer uma versão antiga, quer prosperar, mas sem atravessar frustrações. Mas crescer exige isso, errar, cair, se frustrar, levantar, ajustar, recomeçar. E às vezes começar de novo num novo nível, um nível que ainda é incompetente. Eu vejo isso muito nas empresas que eu atendo. Às vezes a empresa está crescendo, prosperando, funcionando, mas justamente porque ela cresceu, o modelo antigo começa a ficar pequeno. E aí vem uma parte difícil do sucesso. Entender que expandir também exige recomeçar, não do zero, mas de um novo nível.
É como uma pessoa solteira que se casa. A vida anterior pode ter funcionado muito bem para aquela fase da vida, mas não sustenta a próxima. Porque o que antes parecia liberdade, agora pode virar fuga. Porque crescer exige deixar morrer um jeito antigo de funcionar. O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é uma das fases do organismo do sucesso. Tem uma parte de nós que diz querer a luz, mas estar acostumada com a caverna de Platão. Porque a caverna é o conhecido, é a identidade antiga, é a personagem que você aprendeu até aqui. Mas às vezes, para sustentar uma vida nova, você precisa abandonar uma ideia antiga sobre si mesma, si mesmo. Isso dói. Porque não é só mudar o comportamento, é perder uma identidade. E por pior que seja essa identidade, ou por pior que essa identidade esteja causando danos na sua vida, ou não levando você ao sucesso, ela trouxe até aqui. E existe um apego a essa identidade. Porém, às vezes, essa identidade que trouxe até aqui é uma identidade vitimista, é uma identidade com uma ideia pequena de si própria, é uma identidade com crenças limitantes de incapacidade, de medo, de insegurança, mas também essas mesmas crenças de incapacidade, de medo, de insegurança, elas trazem para você um certo conforto, palminhas de algumas pessoas que estão perto de você, biscoitinhos de algumas pessoas que você gosta de receber um afago. Ai, tadinha dela! Oh, pobrezinha, nossa, ela é tão querida, mas ela é tão fofinha, ele é tão legal, nossa, ele é uma pessoa tão gentil, é uma pessoa tão... Só que essa mesma identidade que ganha palminha, que ganha biscoitinho, não leva você ao próximo nível. E quão difícil é abandonar essa identidade que tem perdas, por ser de uma forma que já não cabe mais aos seus sonhos atuais, mas também tem ganhos. E perder uma identidade significa abandonar crenças como eu nunca termino nada, eu não nasci para dinheiro, eu só funciono no caos, eu sempre fui assim, eu sempre preciso sofrer para merecer. Muitas pessoas, elas não têm medo do sucesso, elas têm medo de quem elas precisarão deixar de ser para sustentar o sucesso que ela deseja. Muitas pessoas não têm medo do sucesso. Elas têm medo de quem elas precisarão deixar de ser para sustentar esse sucesso. E o pior, elas têm ainda mais medo de lidar com as suas próprias sombras emocionais para poder sustentar esse sucesso. Por quê? Porque o verdadeiro sucesso, e vai vendo, porque até o final do vídeo você vai entender a lógica do contexto, ele requer que você esteja inteiro sobre o seu lugar. E estar inteiro é aprender a lidar com emoções que muitas vezes são negadas, subjugadas e colocadas no subsolo do seu inconsciente, como raiva, mágoa, rancor, inveja, medo, ira, indignação. Todas aquelas emoções que você considera negativas, elas estão lá reprimidas. Porém, é isso que divide a sua identidade. Essa repressão dessas emoções faz com que toda a sua energia, que nós já falamos sobre isso, fique drenada. E aí você, para esconder grande parte de você, por medo de você mostrar quem você é, você parece um Frankenstein, cheio de divisões de você, procurando parecer coisas que você não é, para agradar um mundo que você muitas vezes nem gosta, negando suas verdadeiras emoções, emoções essas que na verdade traz para você a energia necessária, porque se essas emoções aparecem de qualquer jeito, você vai assustar as pessoas, parecendo um incrível Hulk, talvez. Porém, dessa forma, você não tem a força. A força para quê? A energia para quê? Para descobrir quem você é de verdade, para então poder ampliar o seu espaço e sustentar o sucesso que você realmente deseja. Porque quando você nega medo, raiva, vergonha, desejo, ambição, essas emoções elas não desaparecem, elas começam a operar no subsolo. E o que está no subsolo da mente governa a casa. A pessoa quer prosperar, mas sente culpa. Quer visibilidade, mas sente vergonha. Quer liderança, mas tem medo de projeção. Você não precisa estar puro para prosperar. Você precisa estar inteiro, inteira. E agora vamos chegar na chave central do sucesso. Agora nós chegamos na parte principal desse conteúdo, que é, para você
ter sucesso, você precisa estar em alinhamento. O alinhamento dos astros, não dos astros do céu, os seus astros internos. E o que é esse alinhamento? Não é perfeição, é uma coerência. Corpo, mente, sistema nervoso, identidade, comportamento, sentido. Porque o sucesso acontece quando aquilo que você pensa, sente, acredita e faz e sustenta começa a apontar para a mesma direção. Então eu quero te deixar 5 perguntas. O seu corpo tem energia para sustentar a vida que você diz querer? Quais crenças ainda te mantêm na caverna? Que identidade antiga você continua defendendo? Quais emoções você reprime porque acha que uma pessoa de sucesso não deveria sentir isso? E qual comportamento simples, repetido todos os dias, te colocaria em mais alinhamento? Não responde bonito, responde verdadeiro. Vai lá, pega papel e caneta, senta com calma, escuta, volta esse vídeo, pega pergunta por pergunta dessas, tira 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, talvez um pouquinho mais por carinho a você. Volta e responde essas 5 perguntas no papel e na caneta. Talvez elas virem uma chave na sua vida que você nunca mais vai precisar estar travado no lugar que você estava em relação ao sucesso que você deseja. E não responde bonito, responde verdadeiro. Sucesso não é uma coisa que você caça desesperadamente. É uma vida que começa a atravessar você quando existe espaço, energia, verdade, alinhamento e movimento. Você não precisa correr atrás do sucesso como quem está atrasada para a própria vida. Você precisa se tornar um lugar onde a vida consegue acontecer, porque talvez o sucesso não esteja longe. Talvez ele esteja esperando você parar de viver em guerra com a mulher ou o homem que precisa se tornar. E se esse vídeo falou com você, comenta aqui. Eu quero viver em alinhamento, porque talvez esse seja o começo de uma nova relação com o sucesso.